Que o diabetes afeta nossos olhos, todo mundo já sabe, mas poucas pessoas realmente entendem como o diabetes faz isso. Quer aprender tudo sobre retinopatia diabética? Fica comigo nesse vídeo que você vai entender. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e você está no meu canal Diabética Complicada. Só que você aprende tudo sobre retinopatia diabética com uma pessoa que tem retinopatia diabética. Bom, mas antes que eu comece, aqui nesse canal é assim, eu te ajudo com muita informação de qualidade e você me ajuda deixando o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Me dá essa força diabética para que o meu canal cresça cada vez mais e alcance mais pessoas. Conto com você. Como o diabetes afeta a nossa visão, afeta nossos olhos, é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas por quê? A maioria das pessoas também não entendem o efeito da glicemia alta, dos níveis altos de glicose no nosso sangue ao longo do tempo. Os altos níveis de glicemia ao longo do tempo, eles vão machucando o nosso organismo. E eles começam a machucar principalmente nas regiões muito pequenas do nosso corpo e, por consequência, por elas serem tão pequenas, elas são também muito mais frágeis, como os nossos microvasos. Eu já te expliquei um pouco mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar linkado aqui, em que eu te falei tudo sobre sistema nervoso, sobre efeitos do diabetes, sobre neuropatia. Vai lá que esse vídeo ficou bem bacana. Só para você ter uma noção, eu vou deixar aqui uma imagem comparativa de um vaso em calibre em tamanho normal e um vaso que é um microvaso, que é justamente esse que o diabetes interfere mais. Não quer dizer que o diabetes não interfira também no vaso grande, mas a gente está querendo entender aqui por que os olhos são acometidos primeiro e por que tanta gente tem retinopatia diabética. Então dá pra gente reparar que tem bastante diferença entre os dois. Agora me diz, se alguma coisa tem um aumento de pressão, se a glicemia sobe muito ou cai muito, qual desses dois vasos você acha que vai sofrer mais? O pequeno ou o grande? Se você falou pequeno, você acertou. Acertou! Bom, agora que eu te dei uma aula sobre microvasos, eu espero que você tenha entendido. Eu vou te ensinar o sentido da gente ter aprendido sobre eles. Bom, por esses microvasos serem tão frágeis, eles são atingidos primeiros, a gente já aprendeu isso. E por que tantas pessoas com diabetes têm retinopatia, têm doenças nos olhos? Porque esses microvasos, eles estão principalmente em áreas muito específicas do nosso corpo, em áreas que a gente precisa de muito sangue, como nervos, como nossos rins e como nossos olhos. E é nesse ponto que a gente vai conversar um pouco mais. Esse é o nosso olho. Bom, pelo menos a parte externa, a parte que a gente vê no espelho. Mas a gente tem que entender que por trás disso existem muitas camadas. E justamente a camada que o diabetes mais vai machucar, mais vai interferir, é essa aqui, a retina. E agora a gente começa a montar um pouco esse quebra-cabeça de por que a doença que afeta os olhos de pessoas com diabetes se chama retinopatia diabética. Mas por que a retina? Bom, a retina é uma camada de tecido nervoso que fica na parte posterior, no fundo do nosso olho. E é ela quem recebe a luz, e é ela quem recebe também todas as informações da parte externa, tudo que a gente vê nas nossas mãos, o mundo, ela traduz isso e manda para o nosso cérebro. E você consegue ver também na imagem que eu vou deixar aqui, como ela é amplamente circulada por microvasos. Então, aí que tá a questão, que a gente junta microvasos, que eu já te expliquei o que são, e retina. O diabetes, ao longo do tempo, principalmente a glicemia alta, ele vai machucando esses microvasos. E como que ele faz isso? O nosso olho, ele é muito chato, mas ele é chato por quê? Ele precisa de condições excelentes para funcionar bem. E que condições excelentes são essas? Um sangue cheio de oxigênio, um sangue cheio de nutrientes e um sangue cheio de energia. Se você não entende muito bem sobre isso, eu vou deixar também um linkado aqui em cima que eu já te expliquei sobre isso, mas enfim. A glicemia alta, ela não fornece esse sangue rico para o nosso olho. E aí o nosso olho começa a reclamar. E esses microvasinhos, por causa da glicemia alta, começam a se romper, porque eles não estão funcionando na melhor condição. E aí acontece um rompimento aqui que gera um sangramento e beleza, você não vai perceber.
Aí pode acontecer mais um, mais outro, e cada sangramento desse é uma cicatriz. E dependendo do tamanho desse sangramento, o seu olho, naquela parte que houve uma hemorragia, ele não vai estar funcionando muito bem e é capaz daquele tecido que não está recebendo sangue morrer. Isso é bastante sério. E aí que a gente começa a perceber que a nossa visão vai piorando, piora um pouco mais, e é por isso que também a retinopatia é silenciosa. Você não vai perceber o primeiro sangramento, porque é microscópico. Mas ao longo do tempo esses sangramentos vão acontecendo cada vez mais e a sua visão vai se perdendo irreversivelmente, pouco a pouco. Dá bastante medo falar sobre isso, né? Realmente a retinopatia diabética é uma doença extremamente séria e é por isso também que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, porque com a gente entendendo como ela acontece, é melhor da gente prevenir, é mais fácil da gente prevenir. E aí a gente entende que uma glicada de 12, 13, que uma glicemia alta de 400 tem consequências. E elas muitas vezes são irreversíveis. Um exemplo bastante interessante para a gente entender essa relação entre sangue bem oxigenado e uma glicemia dentro do alvo, mesmo que você não tenha retinopatia. Quando a sua glicose está muito baixa, você tem uma hipoglicemia, ou quando ela está muito alta, um dos sintomas justamente é a visão turva, a visão embaçada. E por que isso acontece? Naquele momento, a glicemia muito baixa ou muito alta está prejudicando o nosso olho de funcionar da melhor maneira. O nosso olho não está recebendo aquele sangue rico em nutrientes como ele deveria receber. E a gente pode fazer uma analogia que se uma queda de glicose abrupta uma vez já prejudica a nossa visão, imagina isso ao longo de anos, tanto uma queda quanto uma subida muito alta. Aqui a gente está começando a entender que realmente manter uma glicemia dentro do alvo nos previne de muitas coisas ao longo do tempo. E só para lembrar você, eu não sou uma oftalmologista, eu sou formada em fisioterapia, por isso que eu tenho mais afinidade em falar coisas médicas, conceitos médicos para vocês. E o meu papel justamente é esse: ler aquela coisa muito complexa, traduzir em palavras que eu acredito que vocês vão entender, para que eu possa trazer informação sobre diabetes aqui para vocês. Então eu sou uma influencer em diabetes, sou formada em fisioterapia, como eu falei, mas só o seu oftalmologista vai poder te diagnosticar com retinopatia, vai poder te indicar tratamento certo, vai poder te dar todas as informações gerais sobre essa doença, ok? E vamos conversar agora sobre 2 fatores que influenciam bastante também em você desenvolver retinopatia além do diabetes. Pressão alta realmente, como eu falei, esses microvasos do nosso olho são muito frágeis. Agora combina uma glicemia fora do alvo com uma pressão muito alta, essa pressão vai chegar dando porrada no seu microvasinho ali, coitado, e provavelmente ele vai romper. E outro fator também que influencia bastante é o estresse. Por exemplo, eu vou fazer um mini resumo da minha história. Eu tenho retinopatia diabética e um período em que ela mais se exacerbou, onde eu mais tive sangramentos, foi um período em que meu corpo estava passando por um estresse muito grande. Então, fique atento a esses pontos. Nesse vídeo, o meu foco principal é que você entenda como que o diabetes afeta a nossa visão e como que a retinopatia se desenvolve. Eu acredito que já deu pra gente ter uma boa ideia sobre isso. Eu vou trazer mais temas sobre retinopatia por aqui em breve. A gente vai falar sobre tratamento, eu vou fazer um dossiê completo sobre isso, que eu sei que é uma coisa que pouco se fala. A gente vai falar sobre prevenção, mas só para eu te dar um spoiler, para que você não saia daqui sem ter esse dado, todas as pessoas com diabetes precisam fazer o exame de fundo de olho, precisam visitar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Isso é sem exceções. Se você tem diabetes, todos os anos você precisa ir ao oftalmologista. E principalmente se você tem mais de 5 anos de doença. Aí o seu alertinha tem que estar um pouco mais ligado e você não pode deixar passar a consulta ao oftalmo. Mas agora eu quero saber de você. Você entendia tudo isso sobre teus olhos? Você sabia como que a retinopatia se desenvolvia? Conta aqui embaixo nos comentários pra mim, sim ou não, eu vou ler tudo e vou amar saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei com esse vídeo, deixa o seu like pra mim. E se você ainda não é um inscrito, tá esperando o quê? Clica agora nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Muita gente passa aqui pelo canal e não se inscreve. E olha, isso me deixa muito triste. Então não esteja entre essas pessoas. Clica agora no botão do like e se inscreva também aqui no canal.
Ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade que rola por aqui. Toda semana tem vídeo novo cheio de informação. E por hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. FTDO ZDCTO. Você, ó, perto é sacanagem. É verdade. Ó,